Bom dia, a graça e a paz, queridos, nós possamos aí, nesse domingo aí de frio, esquentar os nossos corações. Na aula passada nós falamos a respeito da perda de salvação, Uma vez salvo, será que realmente, definitivamente salvo? Uma vez salvo, eu posso perder a salvação? E nós vimos, como arminianos, a possibilidade de perda de salvação, mesmo depois de já ter adquirido, conquistado a salvação. E aí ficou para tratarmos, eu tive que acabar interrompendo porque o tempo não foi possível. E hoje eu vou falar a respeito, ainda continuando a questão da salvação, eu vou falar a respeito da certeza da salvação. É possível nós termos certeza de estarmos salvos, de continuarmos salvos. Então, a aula hoje continua o tema, Você tem que trazer à memória aí um pouco daquilo que foi dito na semana passada, e nós vamos trabalhar agora a certeza da salvação. Como realmente saber se sou salvo? Como sabermos se somos salvos? Aqui, quando eu falo, na aula passada, eu falei muito, citei o nome de Armínio, de Calvino. Quando nós citamos esses nomes, nós citamos dois nomes que foram dois grandes homens de Deus que se debruçaram em cima da palavra de Deus. Quando a gente cita o nome deles, a gente não é que estamos substituindo o pensamento deles por um pensamento bíblico, não. Pelo contrário, o que eles fizeram foram, através do Espírito Santo, foram iluminados pelo Espírito Santo e entenderam de uma forma sistemática, de uma forma mais profunda e complexa o assunto todo, e eles acabam se tornando referência. Mas tudo que eles falam, eles falam com base em textos bíblicos, dos quais nós precisamos ir lá no texto e ver realmente se aquilo está sendo confirmado. O nosso papel é averiguar tudo aquilo que foi dito por eles. Então, hoje eu vou falar também, continuar falando muito desses dois nomes, mas não significa que eles criaram alguma coisa que não está na Bíblia, não é isso. A base, o fundamento deles foi a Bíblia. Como saber se sou salvo realmente? Essa é uma discussão bastante antiga, desde a Reforma, aliás, até antes, se a gente for mais a fundo. Para Armínio, uma visão arminiana, de que nós podemos perder a salvação, Armínio viu algumas dificuldades, viu alguns problemas na questão católico-romana e na questão também dos reformados, e aí inclui o calvinismo. O que Armínio propõe nos seus estudos bíblicos? Ele vai dizer o seguinte: existem algumas atitudes, algumas questões internas e algumas questões externas, algumas questões anteriores e algumas questões posteriores que vão revelar, que vão demonstrar, que vão nos dar certeza de que estamos salvos. Então, Armínio não propõe uma única coisa, não propõe um único fato, um único ato, uma única atitude. Não, para Armínio, várias coisas vão sinalizar, vão demonstrar, vão revelar aquilo que a respeito da salvação. Então, a primeira coisa que Armínio propõe, com base em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é o que ele chama de ato reflexivo da fé. O que é isso? Quando alguém te pergunta, você é salvo? E você reflexamente responde, sim, sou salvo, você tem uma das evidências da salvação.
Por quê? Porque Hebreus 11:6 vai dizer que ninguém pode agradar a Deus senão pela fé. Então, para Arminio, esse ato reflexivo, esse ato reflexo, né, de alguém te pegar e falar, você está salvo? E você, lógico, sim, sou salvo. É um ato de fé. E a fé ela é necessária para a salvação. Então, ela vai refletir, né, essa certeza, essa convicção de que você está salvo. Então, lá em Hebreus 11:6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o primeiro ato, né? Então, o primeiro ponto que ele coloca. O segundo ponto, ele diz o seguinte, existe para o salvo, e vai haver no salvo, um testemunho interno do Espírito Santo. E isso nós vamos encontrar em Romanos, se você voltar um pouquinho a palavra aí, lá mais no início do Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, você tem Romanos. Romanos 8, um texto bastante conhecido, versículo 15 e versículo 16, ele vai dizer assim, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos de Abba, Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, para Arminio, com base nesse texto, há uma certeza de salvação, há uma certeza de que eu estou salvo. Por quê? Porque é um testemunho interno do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo confirma que eu sou filho de Deus. E aí eu quero ampliar um pouco mais para dizer o seguinte, quais são as atitudes de filho? Algumas das atitudes principais de filho. Em primeiro lugar, o filho sabe que ele é filho. Né? Se você pensar na sua relação com seu pai, você sabe que um filho verdadeiro, ele sabe que ele é filho. Ele não é filho pelo que ele faz, ele é filho pelo que ele é. O fato dele ter sido gerado, ter sido nascido do pai, ele já sabe que ele é filho. Segunda característica, sente o amor do pai individual. Um filho sabe que o pai o ama individualmente. Não é só um amor genérico que ele percebe no pai. Ele reconhece que o pai o ama individualmente através de atitudes, através de coisas que o pai faz, realiza. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê Deus realizando coisas, né, na nossa vida, quando Deus realiza nossos sonhos, quando Deus nos livra de muitas coisas, nós vemos um pai agindo em prol do seu filho. E isso revela o seu amor. Né? A Bíblia está repleta de exemplos de que o Pai nos amou. Então, o maior dele está lá em João, né? A Bíblia diz que nisso consiste o amor. Eu creio que aí não há uma definição de amor, há uma demonstração de amor. Deus entregou seu Filho Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Ele está demonstrando o amor, ele está dando um exemplo de amor e talvez o maior exemplo de amor. Então, há aí um revelar do qual nós, filhos, vemos uma atitude do Pai. Se o Pai revela seus propósitos, né? A gente, enquanto filho, a gente conhece o que o Pai deseja para nós, o que o nosso Pai deseja para a nossa vida, a melhor coisa que Ele quer para nós. Então, enquanto filho, eu sei o que Deus propõe na minha vida. Né? Eu sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Enquanto um filho reconhece os propósitos das mais diversas formas na nossa vida. Então, enquanto filhos, nós vamos ter essa marca. Outra característica, participa com o pai em seu trabalho. Né?
O filho, ele quer fazer as coisas que o pai faz, ele olha para o pai fazendo, ele quer, né? Estou falando no sentido humano, principalmente quando o filho é mais novo, ainda na fase infantil, o pai vai furar uma parede, o filho quer também furar, quer ajudar, quer pegar no martelo, quer também parafusar, ou seja, o filho quer trabalhar com o pai. Assim somos nós também no reino. Quando eu sou filho, quando eu reconheço a minha filiação em Deus, eu quero fazer parte do trabalho de Deus, eu quero fazer parte do reino, eu quero ajudar Deus, eu quero trabalhar para Deus, eu quero que Deus me use na sua obra. Então, isso é um dos sinais de filho. Ele é companheiro. O pai torna-se companheiro do filho, o filho do pai. É uma relação aqui, de mutualidade, de companheirismo. O pai pede ajuda do filho, ainda que ele não precise, mas ele quer ver o filho atuante. O filho sabe que o pai não precisa, mas também ajuda porque ele quer estar junto. Então, isso faz parte da filiação. Intimidade, o filho tem intimidade com o pai, o filho abre o coração, uma relação autêntica, verdadeira, humanamente aqui falando, de um filho a um pai. O filho começa a ter problemas na adolescência, dificuldades dentro da sua alma, no seu coração, no seu interior. Ele começa a procurar o pai, para falar das suas mazelas, das suas lutas, dos seus sofrimentos na escola, em qualquer lugar. Assim somos nós com Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. E onde é que nós vamos alcançar isso? Através da oração, através da leitura da palavra. Então, nós, enquanto filhos, nós somos íntimos de Deus. A partir do momento que abrimos o nosso coração para Ele, a partir do momento que vamos a Ele em oração, vamos a Ele buscando na sua palavra, querendo conhecer mais. Um filho tem intimidade, tem afetuosidade com o pai. Temos ainda que o filho, na relação com o pai, ele é disciplinado pelo pai. O filho ainda, ele está em crescimento, ele está aprendendo, ele está sendo ensinado. Muitas das vezes ele erra, muitas das vezes ele falha, e aí ele aceita a correção do pai. Um verdadeiro filho, ele entende a disciplina de Deus. Um verdadeiro filho entende a correção de Deus. Das mais variadas formas, Deus usa várias formas para nos corrigir. Então nós compreendemos isso. E por fim, o filho conhece o coração do pai. O filho sabe do que o pai gosta. É igual, os meus filhos sabem de que eu gosto de determinadas coisas, de ganhar determinados presentes. Assim somos nós com Deus. Nós, enquanto filhos de Deus, sabemos do que o Pai gosta, do que Ele gosta e do que Ele espera que nós façamos. Então, quando nós somos salvos, nós temos essa relação de filiação, essa certeza interna de que agora somos filhos, podemos chamar Deus de Deus Pai. Um terceiro fator que Arminio coloca, também muito comum para nós, está em Romanos 7,18, volta um pouquinho aí, Romanos 7,18, vai colocar assim: eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Aqui é o ponto-chave. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Aqui a ênfase de Paulo
é nessa guerra. Nós estamos numa guerra interna. Nós recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo está trabalhando nessa guerra, nessa luta, né? A gente tende a querer fazer o que é errado, mas agora o Espírito Santo está nos constrangindo de fazer o que é certo. A ênfase do capítulo 7, a gente tem que tomar cuidado, que Paulo está expondo a lei, né? A lei não seria capaz de nos fazer melhores ou de nos tornar menos pecadores. Então, por isso ele está aqui nessa argumentação toda. Mas você tem que ler o 7 e chegar no 8, né? Porque o capítulo 8 é o máximo de Romanos, e no capítulo 8 ele vai vir com toda a graça de Deus respondendo a todo esse problema do pecado. Então, nós temos uma luta interna dentro de nós, e essa luta interna nos sinaliza a salvação. Quem não está salvo, não está lutando contra o pecado que habita em si, contra o mal que está em si. Quem não está salvo não vai ter essa dificuldade. Então, essa luta interna que todos nós passamos, que todo crente verdadeiro, todo cristão em Deus verdadeiramente possui, ela sinaliza justamente a salvação, porque eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Vem Cristo e me salva. O Espírito Santo vem habitar em mim. E aí eles começam a me constranger constantemente daquilo que eu preciso parar de fazer, a forma como eu preciso deixar de fazer, e isso é uma luta interna agora dentro de mim, na minha mente. Através do Espírito, eu vou conseguir vencer, e através da graça, segundo Romanos 8, isso vai me ser possível. Então, existe uma luta, cada vez, né, que eu vejo essa luta ocorrendo dentro de mim, essa dificuldade dentro de mim, mas eu estou vencendo, né? Às vezes eu vou perder, mas na maioria das vezes eu estou numa progressão, e isso aqui é uma outra verdade que nós precisamos aprender. O cristão verdadeiro, ele sobe 3, 4 degraus, cai um, sobe 2, 3, cai outro, e ele vai subindo mais do que caindo, o verdadeiro cristão. Não existe um cristão que se converte e de repente vira um santo da noite para o dia e não vai pecar mais. Não é isso que acontece na vida cristã. A vida cristã é uma vida de luta interna e externa, de alma e também no sentido espiritual. Então, nós precisamos ter essa convicção. Nós, quando vemos essa luta em nós, é sinal de que nós estamos vencendo, né, em grande parte, através da graça de Cristo, nós estamos salvos. Né? Agora, se eu estou, de repente, numa luta e só estou perdendo, eu tenho que ver por que isso está acontecendo. Pode ser que eu realmente não tenha uma conversão, eu tenho uma conversão psicológica, e aí a moralidade combater aquilo que é ruim em mim, ela vai perder sempre, porque o poder está em Deus e não na moralidade ou na eticidade, né? Porque a moralidade e a eticidade, ela vai trazer algumas condutas que são parecidas, próximas e até semelhantes a que Cristo propõe para nós, mas a força de vencer o mal somente através de Cristo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E se eu não tenho luta nenhuma, não estou vendo problema nenhum nas coisas, eu tenho que ter um alerta aí muito grande. Então isso é um dos fatores, né? O terceiro fator que Arminio coloca. O quarto fator decorre desse terceiro. Qual é o quarto fator? As nossas boas obras. Em Tiago 2,14, lá para frente, vamos lá em Tiago, depois de Hebreus, você está em Hebreus, você vai para frente, você vai achar Tiago 2,14. A fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda?
como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Nós somos salvos não por obras, nós somos salvos pela fé e somos salvos pela fé para as boas obras. Então, isso é uma das doutrinas da igreja reformada, da igreja protestante evangélica não todo. Se você pegar desde uma igreja histórica, uma igreja carismática, uma igreja pentecostal, todas elas vão afirmar que somos salvos exclusivamente pela fé para as boas obras. Agora, o resultado da luta interna vai me fazer caminhar para as boas obras. Então, por exemplo, eu luto para perdoar alguém. Internamente, eu estou travando uma luta porque a vida inteira foi me colocado através de, por exemplo, de filmes, de novelas, até mesmo de pessoas próximas, de que eu não deveria perdoar determinadas coisas. Mas aí eu descubro na palavra de Deus que eu tenho que perdoar o tempo todo. E essa luta é travada internamente, e aí eu tenho alguém para perdoar. Então eu acabo gerando uma boa obra em razão da luta interna vencida através do Espírito Santo. Agora, a gente precisa tomar cuidado, né? O que a gente entende como boas obras. Em primeiro lugar, boas obras não significa quantidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus ama qualidade e Deus ama quantidade. Mas Deus não ama quantidade sem qualidade. Então, o que a palavra de Deus constantemente nos revela e nos ensina? Que a questão das obras tem que ter a motivação correta. A motivação certa é que faz boas obras. Então, se eu estou ajudando determinadas pessoas para aparecer na igreja, né, para me destacar na igreja, eu posso ajudar a cidade inteira. Isso não será considerado boas obras. Agora, se eu ajudo uma única pessoa com a motivação de que realmente é bíblica, né, no sentido de que uma vez que eu fui salvo por Deus, Deus veio ao meu encontro, Deus me ajudou e me resgatou e me ajudou em todas as minhas áreas, eu agora vou ajudar uma determinada pessoa porque Cristo me amou primeiro e eu agora amo o próximo como a mim mesmo, a motivação está perfeita. Então isso vale como boas obras. Então eu queria destacar duas questões das boas obras. Em primeiro lugar, eu posso vincular boas obras ao que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Né? O fruto do Espírito Santo. Então, é uma obra de caráter. O Espírito Santo começa a trabalhar essa boa obra em mim. Eu vou ter aquelas 9 características sendo desenvolvidas no fruto do Espírito na minha vida. Uma segunda forma de nós olharmos de uma maneira geral para as obras é vidas. Né? As vidas que nós ganhamos, as vidas que nós ajudamos a consolidar, as vidas que nós ajudamos a enviar, tudo isso, a discipular, tudo isso entra como boas obras. Né? Eu não tenho tempo aqui para desenvolver isso aqui, mas o pessoal aí que assistiu a aula da graça, né? Nós demos um curso sobre a graça, e nós falamos das obras, né, que a graça vai gerar em nós, e aí nós falamos disso tudo. Então, esses 4 pontos são sinais demonstrativos de que nós estamos salvos, tá certo? Se você está enxergando isso na sua vida, se você está enxergando isso mais em um ponto do que o outro, peça a Deus e o Espírito Santo para te ajudar no ponto que você está achando mais fraco, né?
mas pode ser que em determinado momento um desses pontos não fique tão visível, e aqui eu quero justamente concluir a aula explicando algo muito importante dentro da questão da certeza. Historicamente, quando antes da Reforma Protestante, nós temos a Igreja Católica. E a Igreja Católica, uma das maneiras que ela dizia que nós teríamos certeza da salvação era a prática de indulgências. Ou seja, era algo externo. Eu realizava uma indulgência, eu tinha certeza da salvação. Quando Calvino, né, surge como reformador, ele vai combater isso, ele vai dizer, olha, eu não posso colocar externamente uma certeza, não é o fazer externo que me garante a salvação. E aí Calvino desenvolve uma certeza interna. Então ele vai dizer, olha, eu tenho uma convicção interna de que estou salvo, e pronto. E aí, né, ele vai dizer assim, olha, a certeza faz parte da fé. Eu tenho fé, eu tenho certeza que estou salvo. Então, eles vão trabalhar nessa linha. É importante você entender o que Calvino fez, foi muito importante. Só que quando Arminio vem depois, né, ele vai, por duas experiências pessoais, pastorais dele, ele foi pastor na igreja de Amsterdã, Arminio, na Holanda, e ele tem duas experiências. Ele tem um casal, não casados, né, mas dentro da igreja dele, duas ovelhas, uma mulher e um homem, que não haviam conversado, que não havia conversado sobre esse assunto, e que ambos procuraram Arminio para serem pastoreados, dizendo que não se sentiam salvos, porque a igreja dizia que para você ser salvo, você tinha que ter essa certeza absoluta, você não podia duvidar. Só que Arminio olhava para a vida dessas duas ovelhas e via nelas muito fruto. Os frutos todos estavam presentes. Então, Arminio olhou por esse aspecto. E um segundo problema que Arminio teve pastoral foi que havia um grupo determinado dentro da igreja que não demonstrava fruto nenhum e que não batia no peito e falava, eu sou salvo e pronto, acabou. Não tinha dúvida nenhuma. E Arminio viu nesses dois casos um problema da resposta da reformada, do calvinismo. Porque os dois estavam no extremo, né, nos dois extremos. E então Arminio vem e propõe, né, essas quatro formas de você olhar, né? E Arminio vai dizer o seguinte, o cristão verdadeiro, ele tem uma certeza de salvação, mas ele nunca pode dizer que está totalmente salvo. É interessante isso. Na semana passada a gente estava conversando, eu e minha esposa, e ela justamente, eu estava estudando sobre isso, e ela fez a seguinte pergunta, o seguinte comentário. Será que nós estamos fazendo o melhor para Deus? E aí é justamente aqui que entra essa ideia de Arminio. Arminio vai dizer, olha, eu não posso nem estar num extremo, ou seja, não ter certeza da salvação de nada, e nem posso estar no outro extremo, ter plena e total convicção de que estou salvo. O cristão verdadeiro, ele vai andar no meio termo, aqui no meio caminho. Ele é um ser salvo, mas ainda podendo ser melhor em muitas coisas. É um ser e um não ser ainda, né? Eu tenho convicção dos quatro momentos ali, dos quatro elementos que Arminio colocou, mas eu sempre fico assim na cabeça, será que eu posso fazer melhor para Deus? Será que eu posso fazer algo a mais para Deus? Então, essa é a ideia de Arminio. É uma certeza, mas não uma certeza que nos coloque, e aqui é a chave de Arminio, numa situação de imprudência e negligência. É isso que Arminio estava combatendo. Ele dizia assim, entre os dois problemas, o pior é o segundo, porque o segundo faz com que a gente abaixe a guarda, deixe de vigiar,
torna-se negligente, imprudente, enquanto que o primeiro ainda, a solução é incentivar aquela pessoa a buscar, não, você está no caminho, vai atrás, né? Você tem caráter, você já está sinalizando frutos, isso é uma questão de convicção, de fé, vá orar, busque a face de Deus. Então, o primeiro problema é mais fácil de resolver do que o segundo, onde coloca a pessoa num estado de soberba e de orgulho. Então, Arminio combate isso. Eu sou salvo, eu olho para os 4 elementos, né? Mas eu sempre venho na mente e questiono a Deus, será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso ir além, Deus? Então, essa é a nossa certeza. Isso é o que, para nós arminianos, né, e wesleyanos, eu quero terminar, né, dizendo, nessas 2 aulas que a gente falou sobre a questão da perda da salvação e a certeza, eu quero terminar com Wesley, ele numa de suas pregações, uma parte de uma pregação sua, a pregação é Pensamentos Sérios sobre a Perseverança dos Santos, que fez uma pregação sobre isso. Uma parte da pregação eu quero citar para finalizar a aula. Diz assim, abre aspas, Wesley: os que são santificados pelo sangue da aliança podem, contudo, cair e perecer eternamente. Portanto, aquele que está em pé, veja que não caia. Querido, Deus abençoe. Hoje nós comemoramos o dia do coração aquecido, o dia que o coração de Wesley se aqueceu, e registra isso no seu diário. É uma data muito importante para o metodismo, e que os nossos corações possam ser aquecidos constantemente pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe e bom domingo.